Olá, meu Brasil varonil, meu abraço a você, meu amado e minha amada. Deus te abençoe. Hoje, 7 de janeiro de 2026, quarta-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Assista aí, Deus vai te abençoar. Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém. O capítulo 13 de Hebreus, do 1 ao 6, ele vai trazer aí conselhos práticos para uma vida de um crente, de uma pessoa que quer viver dignamente. E do versículo 7 ao 17, ele vai falar de deveres espirituais. Do versículo 18 ao 25, ele faz algumas recomendações pessoais. E é o final da carta de Hebreus. Nós estamos aqui vendo o versículo 4. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, que ele começa dizendo isso: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Olha, Deus criou e instituiu o matrimônio. Lá no começo da Bíblia diz que deixará o homem iniciar sua mulher e os dois serão uma só carne. Isso é Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vai dizer que estavam nu e não se envergonharam no versículo 25, tá certo? Então, olhando nessa condição de que Deus criou, o autor de Hebreus ele está nos orientando que aquele que criou exige que esse matrimônio seja honrado, porque Deus é honrado, é um Deus de honra, é o Deus eterno, criador dos céus e da terra, criou o matrimônio e ele vai estar nos ensinando aqui que ele exige que esse matrimônio seja honrado. Amém. Certamente o seu casamento. Hoje nós vivemos num contexto social bem diferenciado, né? Não é hoje não, sempre existiu. Hoje só está, a divulgação só chega mais rápido, tá certo? Questão aí, nada contra, você tem a sua escolha, você é livre para escolher. Questão dos casamentos entre pares, né, e tal, mas é uma escolha sua. Eu estou falando do casamento, do matrimônio bíblico. Esse foi criado por Deus, porque tem muita coisa que é só a nossa vontade e não a vontade de Deus, tá certo? Mas aqui ele está dizendo, digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou seja, o seu casamento deve ser algo honroso. E um significado de honra, assim, de uma forma bem breve, é exatamente conferir honra a alguém, é dar crédito e merecimento a quem realmente merece honrar. A Bíblia diz que a gente honra quem tem honra, é exaltar a pessoa, colocar numa condição de, vamos dizer assim, de glorificação, não glorificação do tipo que se glorifica a Deus, nós devemos honrar a Deus no máximo, mas é a glorificação da pessoa, exaltar, ter a pessoa em lugar de honra. Seu cônjuge, sua cônjuge, né, o marido e a mulher, deve honrar o matrimônio. Amém? E honrar não vai estar. Vamos aqui para a parte B, que é interessante, assim. Bem como o leito sem mácula. Olha, honrar o matrimônio e o leito sem mácula vai estar tudo junto. Porque Deus, eu vou dizer assim para você, o leito conjugal para Deus ele é sagrado. Não é lugar de prostituição. E se você adulterar no seu próprio leito, hein? Eita glória, aí o negócio está pesado mesmo, né? Então, assim, para Deus, o leito conjugal, o local do casal, ele é sagrado para Deus. Agora, eu quero aqui dizer para você que isto inclui não só o leito em si, a sua alcova. A alcova é quarto, tá certo? É a mesma coisa. Tô querendo falar bonito, né? Prolixo também. Mas no seu quarto, tá certo? Ou se você não tem nem quarto, no seu lugar onde você dorme, no seu aconchego. Então, a, o leito sem mácula não se limita só ao local em si, mas uma vida regrada de respeito, de admiração, de consideração, de atenção, de carinho, de reconciliação, de perdão. Essa coisa que precisa existir entre o casal. Isso vai tirando as máculas do leito, do matrimônio. Então, eu não estou colocando aqui só o leito em si. De repente, no seu leito você é todo respeitoso, né? Tá, educado e tal. Mas fora você está falhando, você está cometendo coisas que não deveria. Então,
o leito sem mácula, ele vai além do espaço físico. Ele é a preservação de um matrimônio dentro dessa condição de respeito, de consideração, de admiração, de atenção, de carinho um pelo outro, de cuidado um pelo outro, tá certo? Então, inclui tudo isso e principalmente o perdão, reconciliação que é necessário. Amém? O Efésios capítulo 4, versículo 26, Paulo vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Claro que isso aqui a gente pode pegar para uma situação geral, eu estou aplicando aqui no matrimônio. Não deixe o sol se pôr sobre uma confusão que você criou aí entre o seu esposo e sua esposa durante o dia. O leito não é lugar de briga, é um lugar de paz e de harmonia, é um lugar de perdão. É um lugar de dizer assim: olha, vamos deixar para brigar amanhã. Então aqui, vamos dormir, vamos fazer as pazes aqui. O nosso leito é um lugar sagrado. Precisa pensar nisso, tá certo? Nem que amanhã recomece a confusão de novo. Mas assim, quando ele diz não se põe o sol sobre a vossa ira, pense nisso. E de um conceito geral, não deixe a ira dominar você, não. Nós podemos nos irar e não pequei, podemos, mas não deixe ela dominar. E, sobretudo, aqui tratando-se do matrimônio, do seu leito conjugal, não deixe essas máculas, essas manchas de raiva, de desentendimento, macular seu casamento, seu matrimônio, principalmente o seu leito. Peça perdão aí antes do sol se pôr, tá certo? Use assim, aplicando na realidade que vai dar certo, tá bom? E o versículo vai continuar dizendo assim: porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha, isso significa que Deus não deixa impune o pecador. Aqui no caso ele está falando de impuros e adultos. Olha, a impureza na questão do matrimônio é a impureza na imoralidade sexual. Sim, é um padrão aí meio estranho, né? Uma imoralidade sexual. Isso é uma atitude impura, né? Então, quando fala de impuros, tratando dessa questão do relacionamento, que o leito conjugal deve ser sem mácula, a impuridade, a impureza vai estar aplicada na questão da imoralidade sexual mesmo. Olha, o impuro, a pessoa que tem um coração impuro, ele é capaz de tornar uma coisa simples impura. Uma coisa que é comum, que é normal, que é tão natural, ele é capaz. Por quê? Porque o coração, quando ele está cheio de malícia, ele é capaz de tornar coisas puras em coisas impuras. Piadinhas meio bestas, né? Segundo as intenções, é, palavras assim que não condiz com aquela uma coisa tão graciosa que é o matrimônio, que é o leito conjugal, tá certo? Coisas imorais, pervertidas, tá certo? E o impuro, ele usa isso como desculpa para pecar. Portanto, a impureza no que diz respeito ao matrimônio, ao leito conjugal, a ser mantido sem mácula, sem contaminação, ele vai estar voltado para essa questão da imoralidade sexual. Amém? Assim, o impuro ele transforma situações puras e inocentes em situações lascivas e imorais. Amém? A relação conjugal deve ser com respeito, com atenção, com tudo que ela dá de prazer e tudo mais, mas com todo respeito, com todo carinho, entendendo o limite um do outro. Isso aqui é um texto muito gracioso nesse sentido do matrimônio. É aqui apenas uma palavra para você pensar. O seu leito é um lugar sagrado para Deus e deve ser sagrado para você e para sua esposa, marido e mulher. Tito escreveu o seguinte, Paulo escrevendo a Tito, diz o seguinte, 1 Tito, versículo 15, diz assim: para os impuros todas as coisas são puras. Aliás, calma. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. Olha, a pessoa que não tem uma consciência de Deus, para ele tudo é impuro. Quem tem a consciência de Deus é puro. Não, isso aqui é pureza, é um ato normal de pureza, de prazer, de satisfação que Deus deixou para o homem e a mulher, o marido e a mulher desfrutarem entre si e de bônus ainda gerar filhos, né? Que são bênçãos de Deus. Olha,
Esse texto, amado, ele é muito gracioso no que diz respeito a entendermos que o nosso matrimônio é algo abençoado por Deus e ele deve ser mantido de uma forma pura, de uma forma que o leito conjugal não seja transformado numa situação impura diante de Deus, diante da próprio casal. Amém? Ele vai dizer, e adúlteros? Ora, de uma forma direta, a questão do adúltero, ela também está ligada à questão da relação sexual de uma pessoa casada com uma terceira pessoa, seja a mulher com outro homem, seja o homem com outra mulher. E se for o homem com outro homem, aí é que a desgraça está feia mesmo, né? Misericórdia. E a mulher com outra mulher, aí misericórdia, Jesus, porque a esculhambação chegou no fundo do poço. Tá certo? Então, o adultério, ele é uma ação de uma pessoa casada que se relaciona sexualmente com outra, isso é adultério. Amém? João, lá no capítulo 8, a mulher quer pegar em adultério, os caras querem armar para cima de Jesus, porque o mal faz sempre isso, ele quer armar, ele quer fazer o mal. E Jesus perdoou a mulher porque tinha uma situação ali, mas ela foi pega em adultério, então isso dá para entender. Ela não era casada, o cara deveria ser casado. E os dois deveriam ser julgados. Né? Mas é assim, o adultério é exatamente essa relação de um casal, de uma pessoa que é casada, com a terceira pessoa que não é o seu cônjuge, tá certo? Olha, mas é importante destacar que a idolatria, assim de uma forma geral, figuradamente chamando, a idolatria, ela também é considerada uma forma de adultério diante de Deus. Adorar outros deuses, aí para Deus isso é considerado como adultério. Você está deixando de adorar ao Deus verdadeiro, o único Criador do céu e da terra, e está adorando outros deuses. Isso os profetas falaram muito. Jeremias, por exemplo, cita Jeremias 3,8, que diz assim: Vi também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Ou seja, o Israel, que é o reino do norte, estava adulterando no sentido de adorar outros deuses. Então, o adultério, adorar outros deuses para, de uma forma assim representativa, é considerado adultério. E diz que sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Ou seja, tanto o reino do norte como o reino do sul passaram a adorar outros deuses. Isso é, historicamente, teria que explicar, já fiz um vídeo sobre isso, tá certo? Mas, para você entender, o seu leito é um lugar sagrado, abençoado por Deus. Honre sua esposa, tá certo? Esse conselho prático que digo de honra em todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará o impuros e adúlteros, isso é um conselho muito gracioso para que a gente possa pensar nessa graciosidade que é o matrimônio e termos assim, consideração pelo casamento, que é a criação de Deus. Se o matrimônio foi criado por Deus, ele é quem cuida, ele é quem sustenta. Está difícil? Converse com alguém que possa lhe orientar. Se quiser conversar comigo, entre em contato aí. Dá para você me achar nas redes sociais e falar só comigo, entendeu? Não sou expert, mas posso lhe ouvir, tá bom? Mas assim, se está difícil, principalmente, sobretudo, converse com Deus. Foi Ele que instituiu o matrimônio. Depois ele foi institucionalizado pelas leis, nossa, leis do ser humano, mas o matrimônio, na realidade, é a criação de Deus. Por isso é que o seu leito é sagrado. Não faça dele um lugar de desonra. Honre sua esposa, honre seu marido, respeite uns aos outros, um ao outro, trate bem, não deixe, não leve confusão para o leito. Amém? Quando chegar na porta do quarto, deixa a confusão fora. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te faça ter um casamento abençoado, um relacionamento gracioso. Que Deus olhe assim e se agrade do teu casamento e abençoe a tua vida no que diz respeito ao teu matrimônio. Em nome de Jesus. Amém.